Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês tenham passado bem a semana, né? Estamos novamente em épocas difíceis, uma época de recessão, que estão pedindo para que a gente fique em casa, né? Quem puder ficar em casa, no momento é oportuno, né? Que fiquem mesmo. Gente, eu gostaria de começar o vídeo hoje contando uma história para vocês. No final eu vou dizer o porquê, né, e como isso é importante. Tinha um garoto de 17 anos que ele nasceu com uma doença rara, então ele podia morrer a qualquer momento, né? E ele vivia na casa dos pais e ele quase nunca saía sozinho. E um dia, com a permissão da sua mãe, ele pediu para sair e caminhar nas quadras perto da sua casa. E assim ele fez. E ele passou numa loja que vendia discos e CD e ele olhou uma menina que deveria ter mais ou menos a sua idade e ela era encantadora e foi paixão à primeira vista, ele se apaixonou. E ele entrou na loja, né, e a menina olhou para ele e recebeu ele com um sorriso encantador. Aí ele olhou para a menina e ele ficou desconcertado e ela perguntou se podia ajudar. Ele correu, pegou um CD qualquer, ele nem viu que CD era, de quem era ou o que era, e disse que queria levar aquele CD. Ela saiu de trás do balcão, perguntou para ele se era para presente, ele falou que sim. Daí ela pegou o CD, né, levou, daqui a pouquinho ela voltou com um embrulho muito bonito, né, entregou para ele e ele foi embora, né, o coração acelerado, afinal de contas ele ficou encantado com a beleza e com a ternura daquela jovem. E assim foi. E depois daquele dia, todos os dias ele entrava na loja, pegava um CD e era a mesma coisa. Ela sorria, né? Saía de trás do balcão, enrolava aquele CD e voltava com um pacote lindo para entregar para ele. Ele ia para casa, colocava no closet e nunca desembrulhou um CD. Ele ia lá simplesmente para ver aquela garota linda, maravilhosa. Só que um dia, quando ela virou e foi embrulhar o CD, ele criou coragem e colocou um bilhetinho com o número do telefone da casa dele, perguntando se ela aceitaria sair com ele, né? E deixou lá. E saiu. E ela encontrou aquele bilhetinho com o número de telefone e no outro dia pela manhã ele não apareceu. Ela pegou e ligou para a casa dele e a mãe dele atendeu e ela perguntou por ele. E aí a mãe dele disse assim: você não soube? Então você não sabe? Ele faleceu essa manhã. A mãe dele já aos prantos falando para ela, né? Mais tarde daquele mesmo dia, a mãe dele entrou no quarto dele e olhou no closet aqueles vários embrulhos lindos, né? Ela foi olhar o que era e desembrulhou, era um CD. Quando ela desembrulhou, caiu um papelzinho no chão e ela juntou e leu e dizia assim, ó, eu te acho muito simpático. Você não gostaria de me convidar para sair? E assim foi. Todos os CDs que ela foi desembrulhando, foi tirando daqueles embrulhos lindos que a menina fazia, tinha uma mensagem de carinho, de esperança, a garota convidando ele para sair, né? Então, essa mensagem ela foi escrita, gente, para nos fazer refletir que muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, né, a gente muitas vezes foca somente nos nossos próprios problemas e a gente deixa de olhar para o lado, a gente deixa de olhar para as pessoas que estão à nossa volta e falar para elas como elas são importantes na nossa vida, né? O quanto nós amamos as pessoas que nós conhecemos, o quão importante elas são para nós. Então fica aqui um conselho meu. Faça isso hoje, agora. Você está olhando esse vídeo? Faça agora. Olhe para a pessoa do teu lado e diga o quanto você a ama, o quanto ela é importante para você. Como foi importante você ter conhecido essa pessoa, conviver com ela. Seja seu pai, sua mãe, sua tia, um amigo querido, seus filhos, seu cônjuge, sua esposa,
sua esposa, seu esposo, fala, né? Não deixe para amanhã, amanhã pode ser tarde demais e a gente não vai conseguir falar. Por que eu tô trazendo essa mensagem hoje aqui, gente? Por 2 aspectos. Ontem eu, conversando com uma seguidora do canal, que ela me ligou e ela estava me contando uma história sórdida que aconteceu com ela, uma história que deixou ela decepcionada, que deixou ela fragilizada. Ainda bem que ela tem uma espiritualidade muito forte e eu tenho certeza que ela vai conseguir se recuperar, porque ela acredita em Deus. Então ela realmente vai se recuperar, mas a história que aconteceu com ela é uma história que a gente pensa que só acontece em filme, né? Mas infelizmente acontece na vida real. Mas o mais interessante foi ela dizer para mim que o apoio, né, veio da filha dela, né, que é uma adolescente de 15 anos, mas ela foi o ponto central de entender a mãe, de apoiar a mãe, né? E ontem ela estava conversando comigo e a menina estava perto e ela dizendo o quão agradecida ela era, porque ela teve só essa filha, né? E o quão agradecida ela era pela filha dela existir, né? E vocês vejam bem que a própria Bíblia diz que os filhos são uma herança da parte de Deus, né? Então eu achei muito lindo ela dizendo todos os problemas que ela viveu como adulta, né? Uma adolescente entender, uma adolescente dar apoio para ela, né? Então muito bonito isso, gente. Então assim, façamos isso também, né? De olharmos para os nossos filhos, de olharmos para as pessoas que estão do nosso lado e ver que é um presente de Deus na nossa vida, né? Que nós devemos ser gratos por isso, por mais problemas que nós venhamos a passar, né? Existem sempre pessoas, anjos na nossa volta, que nos ajudam nos momentos de dificuldade, né? Então isso é muito lindo, gente, isso é muito bonito, né? E nessa época de pandemia, onde a gente vê que muitas pessoas, elas, em vez de disseminar amor, elas andam por aí disseminando ódio, fake news, né? Disseminando histórias que estão mal contadas, disseminando histórias que não são verdadeiras, né? Então isso é muito triste. Vamos aproveitar essa época agora que as pessoas estão em casa, vamos disseminar o amor, vamos falar a respeito de coisas boas, não é verdade? Isso é interessante numa época assim, é o darmos as mãos, né? De sermos fortes, porque unidos nós somos fortes, né? A própria Bíblia diz que uma casa em si, quando ela não está unida, ela vem abaixo, ela é destruída, né? Então nós temos que nesse momento estarmos unidos. Essa semana eu conversei com pessoas que eu conheço, né? 2 até são seguidores do canal, e eu perguntei como que estava, porque que nem eu digo, a gente não quer estar olhando notícias tristes, notícias ruins, porque a nossa energia ela fica comprometida, mas a gente não é cego, a gente não é surdo. E eu perguntei como que estava o andamento da pandemia, né? Uma enfermeira, ela está o tempo inteiro à frente dessa pandemia, e ela disse para mim que ela nem falou assim horrível, ela falou terror, né? Que era simplesmente uma cena de terror e que estava muito triste. Eu conversei com uma médica que é do Mãe de Deus e do Hospital Moinhos e ela falou que tá impossível. Eu conversei com outro enfermeiro também, muito querido, muito amigo meu, e ele falou que tá sem explicação, né? Então eu acho que assim, diante de tudo isso que está acontecendo, porque não é assim uma coisa localizada aqui no Brasil, né? É uma coisa mundial, né? Então tá na hora, né, de nós disseminarmos o amor, né? Jesus Cristo, ele falou que a única coisa que poderia consertar todas as coisas seria o amor que nós temos por nós mesmos, o amor que nós temos por Deus, o amor que nós temos pelo próximo. Esse é o amor que nós devemos disseminar no mundo. Essa é a notícia desse momento que nós devemos disseminar, né? Vamos dar as mãos, vamos fazer orações pelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos. Vamos disseminar o amor, gente. Chega de fake news, chega de coisas que as pessoas não têm certeza
E quando elas disseminam isso, quando elas colocam na mídia, né, elas acabam disseminando o ódio, elas acabam gerando o ódio em outras pessoas. E isso é muito ruim. Então essa história que eu contei pra vocês hoje, eu acho linda essa história. Até uma vez eu fiz uma feijoada, né? Nossa, foi bastante gente legal aquilo. E eu contei essa história, né? E eu falei que todas aquelas pessoas que estavam ali aquele dia eram muito importantes para mim. Nossa, gente, eu recebi assim uma salva de palmas. Depois que eu terminei de contar, todo mundo veio assim, me abraçou e disse que me amava. Nossa, eu me senti muito bem, né? E eu me sinto muito bem hoje de estar aqui hoje falando com vocês a respeito desse assunto e transmitindo essa mensagem. Eu gostaria de dizer para vocês, meu canal é pequeno, eu tenho 126 seguidores abençoados e todos vocês, gente, são amados. Todos vocês são muito importantes para mim, tá bom? Ó, beijão no coração de vocês. Eu queria falar uma coisa, eu sempre falo aqui para vocês que eu leio muito e eu tinha começado já a ler este livro aqui, ó, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Tá? Esse livro é maravilhoso, eu tô indicando que vocês comprem e que vocês leiam esse livro aqui, né? Então, esse livro não é caro, eu comprei na Davina Café e Livros aqui de Sapucaia. Eu amo essa cafeteria, eu não abro mão de, às vezes, ir lá tomar um café. O atendimento é maravilhoso, gente, é maravilhoso. O café deles é fantástico e eles têm livros. E o dia que eu cheguei lá, eles estavam... tinha chegado uma remessa de livro, eu perguntei se eles tinham O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, e tava chegando. Gente, eu fiquei tão feliz, eu paguei R$36 por esse livro, e ele é muito maravilhoso. Eu aconselho que vocês comprem. Eu tô dando uma dica para vocês, vocês não fazem ideia do que é a leitura deste livro, né? Segundo o autor aqui, a nossa mente, ela sempre vai nos levar por caminhos, né, que não nos conduzem à felicidade. A gente vai viver do passado, dos traumas que a gente sofreu, que a gente passou, ou a gente vai estar se projetando no futuro, né? Mas a nossa felicidade está no aqui, no agora, naquilo que nós estamos sentindo aqui. Hoje eu ainda estava pensando, sentada aqui pensando no que eu li, eu recém estou na página 47, e eu tava aqui pensando, né, e é verdade, né, às vezes a gente fica imaginando o que foi lá no passado, o que tu não fez, o que tu deixou de fazer, né, o que tu não reagiu, mas aí eu comecei a pensar, nossa, né, olha tudo que eu tenho hoje, gente, né, olha essa casinha fofa, olha a minha vida do jeito que é, olha eu com as minhas filhas junto comigo, né, somos super amigas, unidas, né? E eu fiquei pensando assim, realmente, olha só todos os motivos que eu tenho para ser feliz, né? Então eu acho assim, ó, eu não vou falar agora sobre a leitura dele porque eu estou no começo, mas meu Deus, tô apaixonada já pelo livro, né? Então fica a dica. Eu tinha parado de ler ele porque eu queria ler o Kai Byron, que fala sobre as 7 leis herméticas, e eu consegui emprestado esse livro, então eu me enterrei dentro do Kai Byron, né? E eu quero ler. Eu vou ler ele novamente, porque é fantástica também a leitura, né? E daí eu tinha deixado esse daqui de lado, eu tinha lido só umas páginas e deixei de lado. E daí agora eu voltei a ler o Poder do Agora. Então, assim, é uma super dica, gente. Compre, leiam. Eu digo que é um livro que vale a pena ter na sua biblioteca, tá bom? Então era essa, né? Era esse o vídeo de hoje, era essa mensagem, né? A mensagem que vocês amem cada vez mais e que vocês... falem, né? Digam, expressem-se, né? Digam para as pessoas que estão ao lado de vocês o quanto elas são importantes, tá bom? Ó, beijo no coração, que vocês fiquem bem, cuidem-se, de verdade, cuidem-se, cuidem dos seus entes queridos e até o próximo vídeo, tá bom? Beijão!